Do livro Pão Nosso, capítulo 143. Não tiranizes, psicografado pelo médio Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 143. Não tiranizes. E, com muitas parábolas semelhantes, lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. Marcos, capítulo 4, versículo 33. Na difusão dos ensinamentos evangélicos, de quando em quando encontramos pregadores rigorosos e exigentes. Semelhante anomalia não se verifica apenas no quadro geral do serviço. Na esfera particular, não raro, surgem amigos severos e fervorosos que reclamam desesperadamente a sintonia dos afeiçoados com os princípios religiosos que abraçaram. Discussões acerbas se levantam, tocando a azedia venenosa. Belas expressões afetivas são abaladas nos fundamentos por ofensas indébitas. Contudo, se o discípulo permanece realmente possuído pelo propósito de união com o Mestre, tal atitude é fácil de corrigir. O Senhor somente ensinava aos que ouviam, segundo o que podiam compreender. Aos apóstolos, conferiu instruções de elevado valor simbológico, enquanto que a multidão transmitiu verdades fundamentais, através de contos simples. A conversação dele diferia, de conformidade com as necessidades espirituais daqueles que o rodeavam. Jamais violentou a posição natural de ninguém. Se estás em serviço do Senhor, considera os imperativos da iluminação, porque o mundo precisa de servidores cristãos e não de tiranos doutrinários. Emmanuel Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos nós diante de mais um capítulo que deve ser motivo para nossa reflexão, como estamos diante do nosso próximo. O capítulo chama-se Não Tiranizes. Foi o título que Emmanuel colocou. E ele utilizou uma passagem de Marcos que diz: e com muitas parábolas semelhantes lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. Então, olha que conteúdo. Então, Jesus falava ao povo com muitas parábolas semelhantes. Ou seja, se a pessoa não entendia de uma forma, ela falava de outra forma, segundo o que podiam compreender. Então, dentro daquilo que eles tinham a condição de compreender. E Emmanuel começa a dizer para nós todos, em especial para quem faz uma exposição doutrinária em nossas casas. Então ele começa a dizer, na difusão dos ensinamentos evangélicos, de quando em quando encontramos pregadores rigorosos e exigentes.
Então, para difundir o Evangelho, ele diz que de quando em quando encontra pregadores rigorosos e exigentes, porque a palavra tiranizar significa tratar pessoas com rigor excessivo. Então, se você vai difundir o Evangelho de Jesus e você eleva sua voz, ou então você faz um semblante fechado, você fala com rispidez, você fala com muita propriedade, assim, querendo que a pessoa entenda, ou que ela deveria já entender aquilo, é um momento de refletir. Porque Emmanuel diz, semelhante anomalia não se verifica apenas no quadro geral do serviço. Então, o que ele está se referindo, que acontece em todos os lugares, seja numa casa espírita, seja na sua própria casa, seja na casa do seu parente, enfim, em todos os lugares. Nesta outra parte, ele diz assim, na esfera particular, não raro, surgem amigos severos e fervorosos, que reclamam desesperadamente a sintonia dos afeiçoados com os princípios religiosos que abraçaram. Então, na área particular, que seria nossa família, nossos parentes, não raro surgem amigos severos e fervorosos. Quer dizer, são amigos e são também os próprios parentes que reclamam desesperadamente a sintonia dos afeiçoados. Isto é, reclamam a ida dele ao centro espírita, reclamam a ida à igreja e a estar praticando uma coisa que deveria já estar praticando, como se todos fôssemos iguais. Continua dizendo, discussões acerbas se levantam, tocando a azedia venenosa. Acerba significa azeda, áspero, amargo, duro. Então, essas discussões acabam correndo, porque a pessoa não quer ser ali sujigada para poder fazer isto ou aquilo. Ela se sente mal, porque às vezes ela não tem condições, ela não está preparada. Exatamente o que Jesus falou. Ele falou de uma forma para os seus discípulos e uma forma para o povo, porque eles tinham um entendimento e os seus discípulos já tinham um entendimento mais elevado. Continua dizendo, belas expressões afetivas são abaladas nos fundamentos por ofensas indébitas. Isto é, belas expressões afetivas, expressões de amor, de carinho que você tem com a pessoa, muitas vezes, por você ser muito tirano nas suas colocações, na sua forma de ver a doutrina, elas ficam abaladas, essas relações, por ofensas indébitas, ou seja, não devidas. Não devia ter acontecido aquilo. Contudo, se o discípulo permanece realmente possuído pelo propósito de união com o mestre, tal atitude é fácil de corrigir. Veja bem, é fácil de corrigir. Basta nós refletirmos. Então, se você é discípulo de Jesus, está permanente com ele, com o seu evangelho, se você pretende passar o seu evangelho da forma com que o seu mestre passou, a atitude é fácil. O Senhor somente ensinava aos que ouviam, segundo o que podiam compreender. Nós temos um hábito de achar que todos nós somos iguais. A doutrina espírita já nos explicou, e é por isso que nós precisamos de colocar em prática. Nós somos todos diferentes. Nós não somos iguais a ninguém. Nós nascemos em épocas diferentes, fomos criados puros e ignorantes, não é? Em épocas diferentes. Depois nós viemos na nossa trajetória pelo reino mineral, vegetal e animal, também tivemos trajetórias diferentes. Chegamos
a parte hominal, e daí tivemos encarnações diferentes, com experiências diferentes e com um número de encarnações diferentes. Então, nós somos totalmente diferentes. Nós só somos iguais perante Deus, que somos todos filhos de Deus. Nesta outra parte, ele diz, aos apóstolos conferiu instruções de elevado valor simbológico, enquanto que a multidão transmitiu verdades fundamentais através de contos simples. É exatamente o que eu acabei de dizer. Quando Jesus falava aos discípulos, ele falava num determinado nível de entendimento, e ao povo um nível mais simples para seu entendimento. Então, se uma pessoa que você convive com ela, está você desejando que ela abrace, que ela entenda, para que ela possa corrigir, seja amável, porque tirando, você sendo um tirano não vai conseguir, ou uma tirana, você não vai conseguir fazer com que ela entenda. Vai ser com amor, com certeza. Então ele continua, a conversação de Jesus, diferia de conformidade com as necessidades espirituais daqueles que o rodeavam. Jamais violentou a posição natural de ninguém. Então, ele falava, a conversação dele diferia de uma coisa, de umas pessoas com as outras, de conforme com as necessidades. Porque não adianta você falar de coisas lindas, maravilhosas, de alto nível, para uma pessoa que não tem compreensão, não é? Na conclusão, ele diz, se estás em serviço do Senhor, considera os imperativos da iluminação, porque o mundo precisa de servidores cristãos e não de tiranos doutrinários. Emmanuel é muito enfático, ele é muito direto. Então, se estás em serviço, você, eu tenho certeza que está em serviço, porque você está aqui me ouvindo, então, e se você considera os imperativos da iluminação, ou seja, se você acredita que é fundamental iluminar as criaturas, porque o que você sabe você já pode passar para frente, não é? E isso é muito importante. É fundamental que você saiba que o mundo está precisando de servidores cristãos, aquele que serve, como dizia Jesus, e não de tiranos doutrinários. Meu querido, minha querida, muito obrigado por ter me ouvido, obrigado por me propiciar também estudar essa lição e trazer para o meu fórum íntimo, onde já refleti sobre a minha conduta diante de todos aqueles com as quais convivo. Um grande abraço e até mais ver. Fique com Deus.